Fala, meus amigos, eu sou Diogo Lameirão, eu sou perito criminal e aqui nesse canal nós vemos diariamente questões que vão além da perícia, como ciência, religião, cinema e muitas outras questões que despertam a nossa mente e a nossa curiosidade. Vamos fazer uma viagem no tempo hoje, lá para minha infância, quando eu tive o meu primeiro videogame. Vou compartilhar aqui com vocês hoje algo que é muito especial para mim, que é a minha história com os videogames. E eu me considero uma pessoa muito abençoada, a minha geração muito abençoada nesse sentido, porque nós pegamos praticamente todas as gerações de games. Obviamente, a galera aí de 45, 50, pegou lá no início, desde o Odysseus, o Atari, eu fui um pouquinho depois, mas mesmo assim eu consegui de fato a ter o impacto da evolução dos games, que é algo que, por exemplo, eu vejo que eu não sinto muito mais hoje em dia. E eu não sei se é por questões realmente de não ter evoluído ou questões de fato de muitos anos jogando, então você acaba não tendo aquele mesmo impacto. Eu acredito que é um pouco dos dois, na verdade, mas enquanto eu vou contando essa história para vocês, a gente vai explicando e conversando a respeito disso aí. Então, o meu primeiro videogame foi lá em 1994 com o Super Nintendo. Talvez ali foi realmente o maior impacto que eu tive na minha vida quando eu ganhei o Super Nintendo. Eu ganhei junto dois jogos, que eram o Super Mario World e o Super Mario All-Star. Mal sabia que esses jogos me acompanhariam pro resto da vida. Hoje em dia ainda, quando eu tenho um tempinho, pelo menos uma vez por ano, eu tento zerar esses jogos que eu gosto muito. Então, o Mario e o Super Nintendo foram o meu primeiro contato com o mundo dos games e possivelmente o mais impactante que eu tive até hoje. Talvez tenha tido, de repente, um impacto menor por eu ser muito criança que o outro que eu tive em seguida, posteriormente, mas por ser o primeiro, tem essa escala especial. Já em 1998, eu ganhei, então eu fiquei 4 anos aí com o meu primeiro videogame, eu ganhei meu segundo videogame. Qual que você acha que é? Será que é esse aí? É o Nintendo 64. Esse sim, de forma de memória, foi o que eu tenho de memória mais impactante, que eu já era uma criança não tão novinha assim, com 4, então já tinha um certo entendimento ali de mundo, e o Nintendo 64 foi muito impactante, porque foi a geração que eu tive a mudança do 2D, de 2 dimensões, para 3D, para 3 dimensões. E o primeiro jogo que eu tive foi o Mario 64 e o GoldenEye. Inclusive o GoldenEye ganhou o jogo do ano na época, que é um jogo sensacional. Então foi realmente muito impactante essa geração para mim, porque o Mariozinho que eu conhecia em 2 dimensões, do nada virou algo em 3 dimensões, então foi um impacto de gráfico, um impacto numa criança ali naquele momento muito grande. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos com esse videogame, né? Se eu não me engano, 2, 3 anos, e aí eu tive o meu terceiro videogame e foi, de repente, ali o que menos me impactou. Mas não por ser ruim, tá, pessoal? Não por isso. Mas porque na época acabou não lançando muito jogo e esse videogame acabou falindo um pouco depois, que é o Dreamcast da Sega. Só que olha só, o Dreamcast da Sega, na época que foi lançado, ele foi lançado mais ou menos ali em 1999, mais ou menos um ano antes do PS2, ele foi um impacto de gráfico também muito grande na época. Ele teve uma beleza de gráfico muito grande, o Sonic Adventure era um jogo sensacional, era muito difícil lá conseguir jogo, é muito difícil comprar jogo do Dreamcast. É por esse motivo que eu considero o pior console que eu tive nesse sentido, não por desempenho, mas na época eu via, saiu o PS2 logo depois, todo mundo jogava vários jogos, eram muitas oportunidades e eu me sentia muito limitado naquela época e alguns anos depois eu me obriguei a fazer a transição e ganhei o meu PlayStation 2. Então meu terceiro PlayStation 2 foi o meu 4º console e de lá para cá eu nunca mais saí da Sony. O PS2 foi o videogame assim, mais variado que eu já joguei. O que eu mais me diverti foi, digamos assim, aquela
foi a maior fase que eu tive, né? Eu tava no auge ali, né, de gostar de videogame. Eu não era tão criança, mas também não era tão mais velho. Então teve, pô, GTA San Andreas, né, que foi... Eu lembro que eu viajei para os Estados Unidos na época, eu comprei exatamente coincidiu de lançar na semana que eu tava lá. Então eu comprei o San Andreas e foi assim, algo... Pô, o San Andreas foi algo indescritível que nenhum jogo até hoje me trouxe aquela grandiosidade que o San Andreas trouxe na época. O PS2, então, foi uma era muito legal. Vários jogos que eu joguei, né? Max Payne, o Win Eleven, né? Que depois virou o PES e agora mudou de novo novamente. A fase áurea do Win Eleven, na época que as pessoas preferiam a Konami do que a EA, né? Preferiam o Win Eleven do que o FIFA. Foi a fase áurea do Win Eleven. O Win Eleven vinha desde o PS1, né? Então PS1 e PS2 foi a fase do Win Eleven. Depois, no PS3 em diante, o Win Eleven que virou PES acabou não tendo a mesma grandiosidade aí com as pessoas. Depois do PS2, eu tive o PS3. O PS3 eu gostei bastante, tinha muito jogo legal, né? O Uncharted 2, o Red Dead Redemption, o próprio GTA V, que já vai para a terceira geração de videogames, começou lá no PS3, então foi algo muito bacana também na época. Foi um impacto muito grande do GTA, não tanto para mim, que nem foi, por exemplo, o San Andreas, mas foi muito, muito legal. Agora, o jogo que me marcou dessa geração, sem dúvida nenhuma, foi o Red Dead Redemption. Red Dead Redemption para PS3 foi muito bom. E aí depois eu tive o PS4. Penso que eu aproveitei mais ainda o PS4 do que o PS3. Gostei de muitos estilos do PS4. Teve o Spider-Man, teve o novo God of War, certo? E teve o jogo mais detalhado, o jogo mais maneiro, assim, o jogo mais grandioso. No geral, obviamente, como eu disse, proporcionalmente falando na época, eu achei o San Andreas mais maneiro na época que eu joguei, mas de forma geral, é o jogo mais evoluído que eu já joguei até hoje, que foi o Red Dead Redemption 2 para PS4. Então, Red Dead Redemption 2 é algo assim que eu joguei até recentemente, que realmente, pô, cada detalhe que é impressionante, o que me faz ficar bastante ansioso pro GTA 6, imagino que vai ter de detalhes, e pro próprio Red Dead Redemption 3, né? Então eu estou nessa... porque o Red Dead Redemption, ele começou, na verdade, no PS2, né? PS3, PS2, acho que o Red Dead Revolver, mas eu não joguei. Teve o Red Dead Redemption 2. Então, no termo de série, seria o quarto jogo da série, né? Eu fico, assim, realmente bastante empolgado, se é que vão lançar alguma coisa realmente para PS5, né? E o meu último videogame que eu tenho ainda não é o PS5, tá? Eu tenho um PS4 Pro, então depois do PS4 tive o PS4 Pro, e ainda não senti necessidade de ter um PS5, por causa de não achei muito variados os jogos ainda. Em breve, com certeza, vou adquirir o da próxima geração, mas ainda estou no PS4 Pro, ainda me divirto muito com jogos do PS4 Pro. Tem um jogo que eu gerei recentemente, que para mim, pô, é uma obra-prima, que é o Bloodborne, já é a terceira vez que eu zero ele, é um jogo de PS4, é muito bom, exclusivo da Sony, e quem dera lançasse também o Bloodborne 2 para próximas gerações, apesar de eu ter visto algumas coisas aí que parece que esse jogo nunca vai sair do papel. Então, pessoal, eu estou muito feliz aqui de compartilhar essa rotina de games, da história dos games na minha vida. Comecei com o Super Nintendo, cheguei até hoje, estou no PS4 Pro, e quem sabe qual vai ser o meu próximo, né? Se vai ser o PS5, né? Ou o PS5 Pro, que todo mundo também falando que não vale a pena, que não evoluiu muito, enfim. Essa geração até agora ainda não me convenceu muito, por isso que eu não senti ainda a necessidade de ter. E você, já tem o PS5, tem o PS5 Pro? Vale a pena já comprar eles? O que vocês acham para quem tem um PS4 Pro, né? Deixa aqui sua opinião. Compartilhe, escreve aqui com a gente aqui a sua história com os games, quais games que você já teve. Vai ser legal a gente compartilhar essa viagem no tempo aqui, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu, pessoal!